Questão: ao avaliar a nomeação de um novo conselheiro fiscal, os acionistas da empresa pediram o parecer do comitê de pessoas para verificar se o candidato cumpria os requisitos exigidos. Esse pedido foi correto. Comentário: certo. O comitê de pessoas deve opinar sobre o preenchimento dos requisitos e a ausência de vedações para a eleição de administradores, conselheiros fiscais e membros do comitê de auditoria. Questão: na última Assembleia Geral de uma empresa estatal, um acionista sugeriu que a proposta de remuneração dos administradores fosse elaborada exclusivamente pela diretoria executiva, sem passar pelo comitê de pessoas. Comentário: errado. O comitê de pessoas tem a função de auxiliar o conselho de administração na elaboração da proposta de remuneração dos administradores antes de submetê-la à Assembleia Geral. Questão: durante uma auditoria interna, foi identificado que o comitê de pessoas não acompanhava a política de treinamentos da empresa. Ao serem questionados, os membros do comitê alegaram que essa função não estava entre suas competências. Comentário: errado. O comitê de pessoas tem competência para verificar a conformidade dos processos de avaliação e dos treinamentos dos administradores e conselheiros fiscais. Questão: durante uma reunião do Conselho de Administração da Embrapa, um dos diretores afirmou que a empresa não é obrigada a possuir auditoria interna, podendo contratar auditorias externas sempre que necessário. Comentário: errado. A Embrapa deve obrigatoriamente possuir auditoria interna, além de áreas de conformidade, gestão de riscos e ouvidoria. Questão: o Conselho de Administração da Embrapa decidiu nomear diretamente os titulares das áreas de auditoria interna, conformidade e gestão de riscos, sem consultar nenhum outro órgão. Comentário: errado. A política de seleção dos titulares dessas unidades deve ser estabelecida pelo Conselho de Administração com assessoramento do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. Questão: o Comitê de Auditoria da Embrapa recebeu um relatório trimestral detalhando as atividades realizadas pela auditoria interna. Um dos membros questionou se essa prestação de contas era obrigatória. Comentário: certo. A auditoria interna deve enviar relatórios trimestrais ao Comitê de Auditoria sobre as atividades desenvolvidas. Questão: um funcionário da Embrapa identificou um desvio orçamentário na empresa e reportou à auditoria interna. No entanto, foi informado de que a auditoria só pode atuar em questões contábeis e patrimoniais, sem envolvimento com aspectos orçamentários. Comentário: errado. A auditoria interna da Embrapa tem competência para executar atividades de auditoria de natureza contábil, financeira, orçamentária, administrativa, patrimonial e operacional. Questão: durante uma auditoria na Embrapa, foi identificado que recomendações do Tribunal de Contas da União, TCU, não haviam sido implementadas. O responsável pela auditoria afirmou que não cabia à auditoria interna verificar o cumprimento dessas determinações. Comentário: errado. Cabe à auditoria interna verificar o cumprimento e a implementação das recomendações ou determinações da Controladoria Geral da União, CGU, do TCU e do Conselho Fiscal. Questão: após a realização de auditorias internas, a equipe responsável elaborou um conjunto de medidas preventivas e corretivas para corrigir os desvios encontrados. O diretor financeiro argumentou que a auditoria não tem competência para sugerir correções. Comentário: errado. A auditoria interna tem a atribuição de propor medidas preventivas e corretivas dos desvios detectados. Questão: o Conselho de Administração da Embrapa determinou que a auditoria interna deve atuar exclusivamente em questões contábeis e financeiras, sem interferência em processos administrativos e operacionais. Comentário: errado. A auditoria interna da Embrapa tem competência para realizar auditorias não apenas contábeis e financeiras, mas também administrativas, patrimoniais, orçamentárias e operacionais. Questão: um auditor interno da Embrapa identificou que determinados processos de governança estavam inadequados e relatou isso ao Conselho de Administração. Um gestor argumentou que a auditoria não tem competência para avaliar governança. Comentário: errado.
A auditoria interna deve aferir a adequação dos controles internos, a efetividade do gerenciamento de riscos e dos processos de governança da empresa. Questão: durante uma investigação interna, a auditoria interna constatou inconsistências na coleta e registro de informações financeiras. Um dos auditores sugeriu que essa verificação não era uma competência direta da auditoria. Comentário: errado. Cabe à auditoria interna aferir a confiabilidade do processo de coleta, mensuração, classificação, acumulação, registro e divulgação de eventos e transações, garantindo a precisão das demonstrações financeiras. Muito obrigada e não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com outras pessoas para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!